Olá, bom dia amigos, amigas. Estamos mais uma vez aqui, nossa terceira live da Conexões Empresariais, e é um prazer estar com vocês aqui. Bom dia família Conexões Empresariais, espero que todos vocês estejam aí conosco, curtam, compartilhem, mandem suas perguntas aqui para a nossa terceira live de hoje. E é mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Falar para vocês um pouquinho do que é Conexões Empresariais. Nós somos uma equipe, um grupo de empresários no qual a gente se reúne sempre, mensalmente, e tanto na reunião aberta como uma reunião fechada que nós temos, para alinhar, trocar ideias e trocar referências qualificadas. Com isso a gente cresce e desenvolve, tanto nós como pessoa, como empresários também, nos nossos segmentos, né? É um prazer estar com vocês aqui. E antes de começar a nossa live, queria fazer um agradecimento aqui em público ao nosso amigo Luiz Carlos Eira, superintendente da Associação Comercial, que está nos apoiando nesse projeto do Conexões. Inclusive, a nossa próxima reunião aberta, dia 28 de agosto, será dentro da Associação Comercial da Distrital Santana. É um prazer ter essa parceria com a Associação Comercial e carregar essa bandeira tão valiosa para o empreendedorismo aqui em São Paulo. Muito obrigado, Luiz. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. E apresentar para vocês aqui hoje nosso amigo Paulo Gomes, da Grand Solutions, especialista, um manager em gestão empresarial. Ele cuida de toda a parte de desenvolvimento da sua empresa na área de administração financeira e administração de problemas. Paulo, bem-vindo, prazer receber vocês aqui com a gente. Bom dia para você, Júnior, bom dia para a família da Conexões Empresariais e bom dia também para quem está nos assistindo, para quem está prestigiando a nossa live. Prazer estar com vocês aqui, Paulo. A primeira pergunta nossa, a gente vem perguntando aqui para algumas empresas e a gente vê que tem muita dificuldade. Como é que está o mercado dessas empresas? De fato, existem muitas empresas com dificuldade administrativa, financeira, endividamento. Existe muito problema nesse setor? Então, Júnior, na verdade hoje eu acho que a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente no mercado. Desde 2016, 2017 veio piorando um pouquinho. Nós estamos vivendo um momento de escassez de recursos, onde o crédito está um pouco mais difícil, consequentemente o mercado fica sem liquidez, fica sem dinheiro e as empresas acabam se apertando no dia a dia, né? Porque de uns tempos para cá as empresas elas têm tido esse tipo de dificuldade, tá? Administrativamente elas acabam andando de forma muito estreita, muito restrita, e quando falta dinheiro no mercado essa restrição ela acaba aumentando um pouquinho mais ainda, sem dúvida. Sem dúvida. E normalmente por que as empresas precisam de mais recursos financeiros, eu digo, né? Então, isso é uma coisa que até eu vou lembrar um amigo nosso da Conexões Empresariais que disse que está faltando um pouco de humanização no mercado, né? E na verdade eu acho que a pessoa jurídica, ela também tem a sua individualidade, né? A pessoa jurídica, cada uma é uma. Cada caso é um caso, né? Então, muitas vezes, as empresas enfrentam dificuldades financeiras, mas cada uma pelo seu motivo, cada uma pela sua situação. Mas um caso muito que tem tido muita repercussão, muitas vezes é o preço de venda dos produtos, né? Às vezes a empresa ela vende e não vê dinheiro no final do mês, né? Isso pode acontecer muitas vezes porque o mercado não permite um valor correto do produto vendido, a empresa ela não tem condição de ter competitividade dentro do mercado que ela está atuando, são N fatores aí que trabalham em cima disso. Uhum. E normalmente o que você sugere para uma empresa que, por exemplo, você tem dificuldade de vender um determinado produto ou esse produto não tem uma lucratividade ideal para que você venda isso no mercado? Normalmente você atua também nessa área, você faz algumas recomendações aos empresários? Sim, nesses casos muitas vezes existem duas situações muito comuns, tá? Uma delas é o mercado oferecer um teto de valor. Então, muitas vezes a empresa ela precisa vender um produto hipoteticamente, tá? Por R$ 6,50, mas os concorrentes vendem a 6. Então, para ela se encaixar nesse mercado, ela acaba tendo que ter um valor menos do que o necessário que ela trabalharia. Então, quando a gente atua nesse sentido, nós vamos entender o que pode ser melhorado. Se podemos comprar melhor, ou podemos ter uma organização um pouco mais produtiva,
Né? Para quê? Para fazer com que essa empresa possa vender nos R$6 e ter a lucratividade que ela precisa. Sem dúvida. Né? E muitas vezes também não é questão só do produto em si, né? De repente você pega um produto no qual você não tem uma margem grande, mas os demais você consegue... Exatamente. Consegue fazer um mix, né? E na verdade a gente está falando de produto, mas isso se aplica a serviço também. E isso se aplica muitas vezes na indústria, porque hoje em dia a compra de matéria-prima, tudo isso influencia muito diretamente dentro do custo final do produto, né? E como que você identifica essa razão no qual a empresa precisa ou da situação financeira ou de você readequar os teus produtos na tua prateleira? Então, normalmente, quando nós chegamos numa empresa, nós fazemos um diagnóstico dessa empresa, tá? Então, qual é o objetivo do diagnóstico? Entender quais são as principais dores da empresa. Tá? Essas dores elas podem estar no setor administrativo, podem estar no setor de recursos humanos, como eu falei, muitas vezes compras, muitas vezes o setor comercial também pode ser melhorado, né? Porque o atendimento a cliente, ele é um diferencial muito grande de qualquer empresa. E hoje em dia, com toda essa massificação de informações, né, o atendimento a cliente, ele virou, quando eu tenho pessoalidade com você, eu consigo te atender de melhor forma. Né? E hoje em dia não, hoje em dia é o WhatsApp, existem N situações que podem estar fazendo um atendimento mais breve, mas talvez com menor qualidade. Fica frio, né? Fica frio e às vezes não tem qualidade. Muitas vezes eu não sei o que a tua empresa precisa. Sim, sem dúvida. Né? Eu ofereço o meu produto para você, mas eu não sei o que a tua empresa está precisando exatamente. E de repente você tem na prateleira muito mais produtos que aquela empresa necessita. Exatamente. E de repente ela compra de um concorrente e não compra de você, né? Exatamente. E às vezes ela está comprando de mim um produto que não me oferece lucratividade e eu estou deixando de vender um produto melhor porque eu não sei o que você precisa. Interessante, muito legal. Pessoal, vocês que estão aí na nossa live aqui, se vocês quiserem deixar o seu comentário, sua pergunta aqui para o Paulo. O Paulo faz toda essa parte de gestão financeira, de intermediação de negócios também. Então, fiquem à vontade e façam suas perguntas. Fernanda, tem alguma perguntinha para nós aí? Bom dia, Paulo. Bom dia, Júnior. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nessa manhã ensolarada em São Paulo nos acompanhando. Nós temos aqui vários alôs e bom dias. Vamos começar aqui com a Roberta Oliveira. Ela diz bom dia. Abraão Taborda, bom dia. A doutora Tatiana Machado Moreta, ela diz aqui, bom dia, estou esperando o cliente chegar, mas enquanto ele não chega, estou aproveitando para prestigiar a live. Muito bacana, doutora, obrigada. Fred Aiello está nos assistindo, também mandou um bom dia a todos. Maeli Taborda mandando também o seu bom dia. O Abraão Taborda está aqui dizendo sobre o Paulo, sem dúvida um grande profissional. Obrigada a todos pelos alôs e bom dias. Mandem suas perguntas, participem, interajam conosco, o programa é ao vivo e seguimos até as 10h30 contando com a audiência de vocês. Vamos lá, Júnior, Paulo. Muito obrigado pela audiência, viu? Mandem suas perguntas. Mais uma perguntinha para o Paulo aqui. Paulo, vender é sinônimo de ter dinheiro em caixa? De repente uma empresa tem vendas astronômicas, mas não anda, não vai para frente. Isso é sinônimo de ter dinheiro em caixa? Necessariamente não. Justamente por esses motivos que nós estamos conversando. Muitas vezes a empresa está focando em determinados produtos que não dão lucratividade. Então ela vende, chega no final do mês e não vê dinheiro. Aí o gestor fala, mas o que eu estou fazendo de errado? Parece que quanto mais eu vendo, menos lucratividade eu tenho. Né? É aí que entra um estudo um pouquinho mais aprofundado. Né? Porque a gente vai tentar entender, dentro do mix de produtos ou serviços que essa empresa oferece, por que ela não está tendo a lucratividade que ela desejaria. Né? E aí a gente vai conseguir lastrear isso de forma a entender o que ela pode mexer, o que ela pode fazer para que isso comece a fluir de forma mais produtiva. Né? E até, Júnior, deixa eu até colocar uma coisa que eu me lembrei que eu acho importante. Sim, tá? Claro. Quando a gente falou no início de escassez de recurso, tá? A gente pensa em crise. Só que, na verdade, é uma oportunidade. Sem Por quê? dúvida. Quando tem muito recurso no mercado, todas as empresas conseguem trabalhar. Por quê? Eu estou fazendo de forma errada, mas eu vou no banco, eu pego um recurso aqui, eu pego uma outra situação ali e eu consigo trabalhar isso daí. Então eu vou colocando meus erros debaixo do tapete. Quando esse recurso não existe, ele não está disponível, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me organizar. Porque se eu não me organizar, eu não vou conseguir tapar o sol com a peneira com esses recursos pontuais que eu vou poder ter. Então, eu tenho que internamente começar a ficar competitivo.
Então, na verdade, esse período sem dinheiro, muitas vezes, ele é uma oportunidade para as empresas organizadas se destacarem. Então, quanto maior for a excelência da empresa, mais competitiva ela vai estar no mercado. E sempre um passo à frente, né, do concorrente. Exatamente. Perfeito, Exatamente. Perfeito. Quando você entra numa empresa, você comentou comigo em algumas outras reuniões, né, na nossa reunião até aberta, que você entra fazendo um diagnóstico da empresa. Então, Exatamente. você entra fazendo um diagnóstico completo da empresa. Uhum. Em qual áreas você atua e como que é feito esse diagnóstico? Na verdade, a gente procura fazer um raio-x da empresa como um todo. Tá? Então, desde a área administrativa, parte de recursos humanos, comercial, se for uma indústria, área produtiva. Tá? Através de entrevistas juntos aos colaboradores e aos gestores da empresa, a gente começa a entender como é que é o mecanismo do dia a dia dessa empresa. E a partir daí a gente começa a entender que dados têm que ser levantados para a gente poder perceber onde estão as maiores dores. Quais são os maiores calcanhares dessa empresa para que ela não esteja ascendente no mercado. E nesse caso, por exemplo, você entra fazendo todo esse diagnóstico na empresa e aí vem aquela dúvida, né? O que você mais apontou de problemas no qual você teve que atuar para melhorar a situação da empresa? Então, é curioso, mas geralmente é justamente nessa parte comercial, nessa parte de venda. A gente está batendo muito nisso, mas na verdade é onde mais aparece o problema. É o gargalo. É o gargalo, por quê? Aí a gente vai para a questão negativa do mercado não ter dinheiro. Eu preciso vender, o que eu faço? Eu diminuo minha margem de lucro. Só que isso tem um limite. Se eu diminuir a minha margem de lucro até um ponto que essa margem não seja suficiente para eu trabalhar, porque os meus custos administrativos muitas vezes eu não consigo mudar. Os custos operacionais também não. Então, se eu consigo pegar essa empresa e colocar ela num fator competitivo no mercado sem perder lucratividade, ok. Mas se eu estou ofendendo a minha margem de lucratividade para eu poder estar competitivo, aí a longo prazo eu vou ter problema. Perfeito, perfeito. Interessante isso, né? Porque de fato muitas empresas têm esse problema desses gargalos, né? Nesse caso, muito problema na questão da venda, de você vender errado com um lucro menor do que você pode suportar, e de fato isso te leva para uma forca, né? Exatamente. E a longo prazo ele encolhe você vai cada vez encolhendo mais a tua forma de operar. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, Fernanda, para os nossos ouvintes e nossos telespectadores? Olá, vamos lá. Temos aqui um bom dia da Rosimeire Bueno. Eu tenho aqui duas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, ele responde, na sequência eu entro com a outra pergunta, combinado? Então vamos lá. É uma pergunta do Abraão Taborda. Ele diz assim: quanto é importante o processo de compras dentro da empresa, Paulo? Opa, obrigado pela pergunta, Abraão. É primordial. Porque, na verdade, do processo de compras, um processo de compras bem feito, um processo de compras bem cuidado, faz com que a empresa tenha segurança para poder aplicar a margem que ela necessita para trabalhar. Às vezes a gente, antigamente, quando não tinham sistemas de gestão, né, as compras eram muito feitas com cotações pontuais. Hoje não, hoje o sistema de gestão ele já oferece a possibilidade da gente saber o último preço que nós pagamos nos produtos, saber quem são os melhores fornecedores, prazos de entrega, porque necessariamente o produto mais barato não é o melhor custo-benefício, porque às vezes ele é mais barato, mas ele tem um prazo de pagamento pior, às vezes ele é mais barato, mas ele tem um prazo de entrega que não me atende. Né? Então, o comprar bem é um conjunto de fatores, é uma situação onde nós vamos trabalhar desde o preço, obviamente, do produto, mas de todas as outras questões envolvidas, como o prazo de entrega, prazo de pagamento, qualidade dos produtos principalmente, né? Sem dúvida. Então quer dizer que nem sempre o barato é a melhor opção, né? Não, geralmente essa frase barato sai caro, ela é muito verdadeira. Tá certo, né? São muitos fatores envolvidos e um bom profissional vai saber equilibrar todos esses fatores para uma tomada de decisão mais assertiva, né? Exatamente. Então eu vou te fazer aqui uma outra pergunta, que eu estou bem curiosa pela resposta, é a seguinte: como que você consegue, Paulo, identificar aonde estão os maiores desafios de uma empresa hoje? Como é que você consegue identificar esses problemas, esses desafios, essas dificuldades? Então, muitas vezes, primeiro, obrigado, Fernanda, pela pergunta. Muitas vezes, quem está envolvido no dia a dia da empresa, ele acaba não percebendo mais os detalhes que estão acontecendo, né? E aí, a gente
conversando muitas vezes com os gestores, conversando com os colaboradores da empresa, nós começamos a identificar que, às vezes mas eu tenho determinadas tarefas que hoje elas não estão mais atendendo o trabalho, a gente faz de uma forma que o software de gestão, falando de novo de software de gestão, ele não está mais adequado à nossa operação, ele não oferece mais o que a gente precisa. Então, nesses períodos de trabalho, onde nós vamos até a empresa, entrevistamos as pessoas e montamos os relatórios, né, nós conseguimos identificar aonde estão as questões mais fortes que podem ser trabalhadas. Perfeito. E nessa questão que você fala de identificar as questões mais pontuais, mais destacadas, né, a serem trabalhadas, você atua pessoalmente nessas necessidades? Ou você traz uma equipe sua para fazer esse tipo de trabalho? Aí eu acho que é uma pergunta fantástica que você está fazendo, Júnior, porque é assim, existe muita coisa em relação aos prestadores de serviço que vão apontar os desafios das empresas, mas só apontam e não solucionam, né? Isso, infelizmente, é uma coisa muito recorrente no mercado de alguns profissionais. Sim, sem dúvida. Tá? O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é entender qual é a questão, qual é o desafio, mas também apontar a solução. E aí eu acho que o Conexões Empresariais veio muito forte nesse sentido. Por quê? Ao identificar a questão, a necessidade da empresa, eu não gosto de falar problema, tá? Eu gosto de falar questão, eu gosto de falar o desafio a ser superado, né? Quando a gente fala nesse sentido, Conexões Empresariais oferece profissionais que podem estar direcionando as soluções, né? Então, eu vou numa empresa, eu identifico que essa empresa ela pode vender melhor, ela precisa de um treinamento de vendas, ela precisa ter uma equipe mais coesa de trabalho. Nós temos profissionais que fazem isso. Eu preciso de uma empresa que tenha uma consultoria contábil um pouco mais arrojada, um pouco mais modernizada. Nós temos aqui a TF Apoio para estar ajudando. Então, a Conexões Empresariais permitiu que nós, além de identificarmos o desafio, possamos solucionar. E aí a gente vai dar a solução e acompanhar essa solução sendo executada. Legal. Dentro da Conexões, então, você montou um super time. Exatamente, exatamente. Profissionais que antigamente, muitas vezes, tínhamos que identificar o problema e ajudar o cliente a contratar profissionais adequados para estar resolvendo esse problema. Então, muitas vezes participávamos até de entrevistas com profissionais, sistemas a serem colocados, análise de sistemas e tudo mais. Hoje, com a Conexões Empresariais, a gente já tem isso pré-realizado. Obviamente que isso não vai se aplicar para todos os casos, mas na grande maioria dos casos a gente já tem profissionais qualificados para estar oferecendo a solução que o cliente precisa. Sem dúvida. A gente fala que dentro do Conexões Empresariais, nós podemos atender, é claro, que um cliente, levar o time todo para atender esse cliente, como a gente pode atender o cliente de forma pontual. Eu preciso só de uma gestão financeira, de adequar minha gestão financeira. Então tem o Paulo que, obviamente, vai auxiliar nessa questão da gestão financeira. Mas se você é empresário que precisar de todo um time de apoio para a empresa, com certeza você vai achar o local correto, que é dentro do Conexões. Exatamente. Né? E sabe, Júnior, uma questão que eu queria colocar também é assim: quanto custa para a empresa não estar ajustado? Sem dúvida. Quanto custa isso para a empresa? Porque toda vez, muitas vezes o empresário, ele não entende que cada vez que ele vai captar recurso no mercado, é uma dívida a mais que ele conquista. Então, ele já tem o dia a dia dele ali muito fixado, muito apertado. Ele vai ter que ter uma dívida a mais para pagar, para poder suprir o que ele não está fazendo. E o planejamento futuro, né? Exatamente, ele vai comprometer o planejamento futuro. Porque aqui no Brasil a gente tem uma característica que os últimos meses do ano, eles são apertados por dois motivos muito claros. Primeiro, que as empresas historicamente vendem menos, exceto alguns segmentos sazonais. Sim. Né? E segundo, que você tem custos a mais. Você tem 13º, você tem outras obrigações acessórias que aumentam o custo da empresa no final do mês, em contrapartida as vendas serem menores. Sim. Férias né? coletivas. Férias coletivas e assim por diante. Então você tem dezembro e janeiro que muitas vezes não fazem um mês do ano. Verdade. Somados os dois. Verdade. E é justamente a época que você tem mais despesa. Então, se a empresa não está organizada para se preparar para o final do ano, ela vai aumentar muito o problema. Eu já tive clientes que, por exemplo, ficavam até maio, junho, pagando dezembro. Pagando dezembro. Isso quando não captavam recursos de forma rápida, ou seja, cheque especial, que são valores astronômicos em termos de juros.
né? Mesmo muitas vezes fazendo capitais de giro, você não tem fluxo para poder estar pagando esse capital de giro. E a bola de neve só vai aumentando, né? Só vai aumentando o problema. Né? Exatamente. É isso aí. Pessoal, vamos para mais alguma perguntinha aqui. Fernanda, por gentileza. Vamos lá, olha, eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que o Paulo acabou já respondendo, mas mesmo assim eu vou fazer. Paulo, por favor, confirma se a resposta realmente já veio aqui nesse outro bloco. Você considera, então, interessante um time de profissionais para diagnosticar uma empresa, pontuando os desafios e também os pontos fortes? Sem dúvida alguma. Porque, como eu falei, quando a empresa, tanto o gestor quanto os colaboradores que estão no dia a dia, eles acabam entrando numa situação que os detalhes vão se perdendo. E aí, eu trabalho de uma forma que não está sendo 100% adequada para mim. Mas tá bom. É o que eu consigo fazer hoje. Então, entra numa situação meio de conformidade. Quando você tem profissionais de fora para estar auxiliando nessa visão, para estar auxiliando nessa solução, você consegue ter uma visão muito mais ampla do que pode ser feito dentro do trabalho, dentro da sua empresa. E muitas vezes é o que a gente pensa que pode ser um custo, ele pode ser um valor muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo, muitas empresas hoje têm a questão de endividamento, né? Sim. Endividamento bancário, endividamento de falta de pagamento de impostos. 75% das micro e pequenas empresas hoje não pagam fundos de garantia dos seus funcionários, que é um problema. Além de ser uma apropriação indébita, acaba virando uma dívida enorme, astronômica. Sim. Você ajuda nesse diagnóstico de reduzir essa questão de, por exemplo, juros bancários ou de fazer um planejamento para quitação desses débitos? Como que você trabalha? Com certeza. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho uma dívida de X reais. Eu já tive um cliente, eu vou te dar um exemplo até de um cliente, tá, Júnior? Que eu acho que vai esclarecer bastante essa questão. Eu tive um cliente que ele tinha mais ou menos 2 meses de endividamento bancário, tá? Era um cliente que faturava mais ou menos 1 milhão e pouco por mês. E ele tinha praticamente 2 meses de comprometimento bancário de dívidas. Só que qual era o grande problema dele? O juros mensal, o custo da dívida dele passava de 8% ao mês. Ô, louco. Entendeu? Então, era um valor que ele ia subindo exponencialmente mês a mês. Então, qual foi o trabalho que foi feito nesse cliente? Pegar as dívidas não negociadas dele e transformar em dívidas negociadas. Depois do processo realizado, esse cliente ele passou a ter um custo mensal de menos de 2%. Então, isso torna factível. Então, por exemplo, você fala, mas eu continuei devendo. Continua devendo, só que é uma dívida pagável. Sim. É uma dívida que ao torno de 3, 4 anos ele vai quitar. 6% a menos ao mês? 6% a menos ao mês. Se você está falando de 200 mil reais, quanto que não custa? É considerável, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida, é considerável. Muito bom. Interessante isso, até porque você pode se planejar e se organizar de forma muito mais adequada ao teu bolso, né? Exemplifica. Só para fechar esse exemplo, a economia anual desse cliente foi de mais de R$1 milhão. Uau. Por ano. Uau. Isso já pagou o teu trabalho e sobrou. Nossa, com certeza. É o que eu falei. Muitas vezes a gente pensa em custo, mas na verdade a gente não pensa no que esse valor vai trazer lá na frente. Sem dúvida. Né? Mais alguma perguntinha dos nossos amigos aí na nossa live? Temos muitas perguntas. Obrigada a todos pela participação. Se por acaso alguma pergunta ficar sem resposta aqui ao vivo, o Paulo vai responder depois no chat, então continuem participando. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder todas. Paulo, a pergunta aqui é a seguinte: como é cobrado o teu serviço? É por tempo, por desafio, por equipe que você leva para o cliente? Como é que funciona? Então, na verdade, a gente trabalha com 3 etapas, tá? A primeira etapa é uma reunião prévia, onde a gente vai identificar o tamanho do desafio desse cliente, tá? A partir dessa reunião prévia, nós vamos decidir quantos períodos são necessários para fazer esse diagnóstico. E aí nós vamos dar um custo para fazer o diagnóstico. A partir do diagnóstico, nós vamos entender quais profissionais têm que ser colocados para estar solucionando a questão do cliente. Qual é a demanda, né? Qual é a demanda, exatamente. Então, na verdade, Fernanda, respondendo a pergunta assim de forma um pouco mais prática, é muito caso a caso, tá? Porque, como eu falei, cada empresa é uma situação diferente, é uma situação que tem as suas peculiaridades, né? Sem dúvida. Fernanda? Vamos lá. O Fábio Iório, ele diz aqui: parabéns pela transmissão e conteúdo, recomendo aos empresários de todo o Brasil que conheçam os profissionais do Conexões Empresariais. Obrigada, Fábio. E ele deixa uma pergunta aqui para você. Paulo,
Como você enxerga a importância da organização de processos dentro da área financeira nas pequenas e médias empresas? Na verdade, o financeiro, muitas vezes, a gente tem a linha de falar. Em primeiro lugar, obrigado, né, Fábio, pela pergunta. A gente tem que, muitas vezes a gente fala que financeiro ele é o final da questão. Então, o financeiro está positivo, a empresa está bem, o financeiro está negativo, a empresa está mal. Mas ok, quando essa questão é levada em consideração, a empresa está mal, o que o financeiro pode fazer para melhorar essa situação? Se o financeiro tem processo, se o financeiro tem um trabalho adequado de contato com bancos, com credores, com fornecedores, ele pode muitas vezes ajustar isso, muitas vezes sem necessidade de recursos. Então, o processo interno do financeiro, ele é essencial, tanto para a questão de quem está precisando de recurso, quanto para a questão de quem está bem. Porque também existem empresas que estão bem no mercado, né? E essas empresas precisam alocar os seus recursos de forma correta. Sem dúvida. Né? Um melhor investimento, uma melhor aplicação. Exatamente. Perfeito. Mais alguma perguntinha, Fernanda? Vamos lá para a última pergunta aqui, que nós, infelizmente, o que é bom passa muito rápido, não é mesmo? Já estamos quase na reta final do programa, mas vou deixar uma última pergunta para o Paulo, e as perguntas que não forem respondidas serão respondidas depois via chat. Não vai ser respondida ao vivo, mas o Paulo responde depois via chat, não se preocupe. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual dica, Paulo, você poderia dar para um empresário iniciante aumentar sua carteira de clientes? Então, é uma bela pergunta, né, Júnior? Sem dúvida. Ainda mais nesse momento que nós estamos agora, como eu falei, um empresário organizado, ele vai crescer muito rápido. Ele vai crescer muito rápido, porque as empresas elas estão hoje necessitando de bons serviços, necessitando de bons produtos. O mercado precisa disso, né? Então, o conselho que eu poderia dar seria: se estruturem corretamente, façam um plano de ação correto que permita identificar o melhor mercado a ser atuado, o produto adequado a ser oferecido a esse mercado. Com isso, o crescimento ele vai ser invariável, não tem como. Sem dúvida. Pensar grande, né? Exatamente, pensar grande e organizado. Pensar grande. Uma empresa pequena hoje ela tem que pensar e tem que agir como uma empresa grande, né, Paulo? Exatamente. E hoje em dia existem oportunidades também de se fazerem planos de ação, tá? Que é diferente de um plano de negócio. Geralmente a pessoa atrela o plano de negócio: eu quero captar recurso para minha empresa crescer, eu vou fazer um plano de negócio. Mas antes de se fazer um plano de negócio, é necessário fazer um plano de ação. Porque é nesse plano de ação que nós vamos identificar as etapas e os passos a serem seguidos para o crescimento da empresa. E às vezes até a necessidade de um plano de negócio para captação de recursos, né? Mas o plano de negócio ele faz parte desse plano de ação. Sem dúvida. Né? Como o melhor a gente deixa por último, né? Vou perguntar para você aqui, Paulo, como atingir uma maior lucratividade, uma maior longevidade nas empresas? Tem algum segredo para isso? Conta aqui pra gente. Eu acho que o segredo é, como eu falei, é estar organizado, ter vontade de trabalhar e não ter medo de melhorar. Porque muitas vezes a gente pensa: tá ruim, mas tá bom. Isso é um péssimo atitude. Por quê? A questão do melhorar, a questão do se organizar, ela vai permitir essa longevidade. Porque não adianta eu ter lucratividade no mês de agosto e ter prejuízo no mês de setembro. A gente tem que ter uma longevidade. Para ter longevidade, a gente tem que ter uma lucratividade progressiva. E essa lucratividade progressiva e sustentável, a gente tem conhecendo a nossa empresa, através da organização. Sustentável, gostei dessa palavra. Exatamente. De você ser sustentável dentro dos seus lucros, né? Exatamente. Muita empresa parece bolsa de valores, né? Uma hora tem lucro, outra hora tem prejuízo. Exatamente, exatamente. E muitas vezes isso é porque ela está refém do mercado. O mercado está me comprando, então ok. O mercado não compra, não. Então, na verdade, quando eu estou organizado internamente, eu dependo menos do mercado. Perfeito. Né? Uma última perguntinha também, Paulo. Agora veio aqui comigo essa pergunta. Você também ajuda na questão de implantação de sistemas, de fazer com que o cliente de fato acompanhe isso dentro da estrutura de um CRM, de ele enxergar os números, de traduzir às vezes aqueles números pro empresário? Exatamente, atendemos sim. Inclusive, essa questão, você usou a palavra perfeita, que é traduzir. Muitas vezes a empresa tem um sistema e esse sistema ele está sendo usado 5%, 10% da capacidade dele, muitas vezes porque a pessoa não sabe pegar o dia a dia dela e colocar dentro do sistema. Então o sistema ele não consegue ajudá-lo da forma que poderia, né? Então a gente faz exatamente isso, pega o dia a dia da empresa
e traduz isso para o sistema. E vice-versa, também pega as ferramentas do sistema e traduz para os usuários, traduz para os colaboradores. E há também aquela negatividade do funcionário hoje de falar, eu não quero lançar no sistema. Então, isso ainda existe? Eu acho que menos um pouquinho, mas infelizmente ainda existe. As famosas planilhas ainda têm esse dom de ajudar. Mas na verdade eu acho que um sistema bem feito, um sistema bem colocado ajuda muito o dia a dia da empresa. Dá muita segurança. Muito bom, muito bom. Bom, infelizmente o que é bom dura pouco, né? E a gente precisa de fato encerrar, nosso tempo já estourou, mas é um prazer ter você aqui com a gente, Paulo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. A gente está sempre junto aí, tanto nas conexões como nos negócios em particular. Exatamente. E é um excelente profissional, uma excelente pessoa, e eu acho que ele faz muito além do que ele de fato vende. De fato ele faz um trabalho diferenciado para o mercado, e ele faz com que de fato a empresa tenha uma maior vida útil, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Obrigado, Paulo. Valeu, obrigado. Júnior. Eu que agradeço aí as palavras, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Fernanda, você também aí pela participação junto conosco aqui. Muito obrigado a King Play por mais uma vez estar nos ajudando nessa divulgação, nessa live aqui, que de fato tudo aqui é muito fantástico. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a participação de você que está aí do outro lado do celular, da telinha do computador, nos acompanhando. Obrigada pelas participações. Parabéns ao Paulo pelo conteúdo. Realmente é muito interessante saber que o lucro pode estar logo ali, escondidinho, mais à frente. É só se organizar, contratar alguém para te ajudar pode ser muito importante. E o custo dessa contratação pode passar assim batido se você fizer contratar um bom profissional, e essa economia vai aparecer ali na frente. Então, parabéns pelo conteúdo, muito agregador, e até a próxima semana. Até a próxima semana. E na próxima semana, dia 14/8, teremos uma live aí especial também com a doutora Tatiana, da Machado e Moreta Advocacia, onde ela vai trazer um pouquinho de conteúdo referente aos contratos, principalmente para que a gente não tenha problemas tanto com o passivo de você fazer um contrato ruim e ter problemas futuros, né? Então, na próxima live, acompanhe a nossa live aí no Facebook, talvez a próxima semana também no YouTube. Então, a gente vai estar mostrando esse conteúdo para vocês. Acompanhem, compartilhem e sigam a nossa página para que vocês também tenham mais conteúdos como esse aqui do Paulo nas próximas semanas. Muito obrigado a todos, estejam sempre bem-vindos e até a semana que vem.